Olá, boa noite. Então, bem-vindos ao canal Logística Simples. Hoje, na nossa tradicional live de terça-feira, a gente vai falar sobre o assunto logística no Mercosul. Então, a gente vai falar sobre o transporte de mercadorias dentro dos países aqui do Mercosul, entre um país e outro do Mercosul. Nós recebemos algumas perguntas aqui previamente para responder durante essa live, mas também quem tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, por favor, participa aí do nosso chat. Então, só escrever, eu vou estar de olho aqui no chat e pintando alguma dúvida, a gente tenta encaixar a resposta aqui na live de hoje. Tá legal? Bom, outro assunto também, essa é uma live de aquecimento, tá, pessoal? Então depois a gente vai explicar melhor o que é esse aquecimento e vamos começar a dar início ao tema de hoje, né? Então vamos falar sobre o transporte de mercadorias no Mercosul. Primeiro, muito importante, definir o que é o Mercosul, né? Então, essa questão de transporte entre os países do Mercosul, ela envolve basicamente os países que são membros plenos do Mercosul, né? Aqueles membros fundadores do Mercosul. Então, atualmente, esses membros plenos são Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Existem também os membros associados ao Mercosul, como o Chile, por exemplo, mas as regras para o transporte terrestre de mercadorias já são um pouquinho diferentes, embora também exista transporte terrestre, por exemplo, de mercadorias para o Chile. Então, a primeira pergunta que a gente recebeu, né, já meio que respondi essa pergunta, né, então acabei antecipando, né. A primeira pergunta é se existe o transporte rodoviário para a Argentina, ou se eu fizer uma exportação para a Argentina, por exemplo, se eu vou ter que contratar um transporte marítimo, né, usar um container e contratar um transporte marítimo para levar as minhas mercadorias para a Argentina. Então, respondendo essa dúvida e já aumentando a abrangência, né, a gente tem, então existe o transporte regular, né, várias empresas, inclusive, fazem esse transporte terrestre, não só para a Argentina, mas para os demais membros do Mercosul. Então, Uruguai, Paraguai, todos eles fazem fronteira terrestre com o Brasil, né? Com todos esses países a gente tem pontos alfandegados na fronteira. Então, existe o transporte rodoviário de mercadorias para todos esses países. Existem transportadoras que fazem o transporte exclusivamente na modalidade lotação, ou seja, você vai ter que ter mercadoria suficiente para encher um caminhão, ou, enfim, você vai pagar a viagem de um caminhão cheio, né, estando completo ou não, você vai pagar a viagem do caminhão até o país de destino, né? Essa modalidade lotação. E também existem algumas transportadoras, aí é menor o número de transportadoras que oferece esse serviço, mas existem algumas transportadoras mais especializadas que oferecem, inclusive, o serviço de transporte fracionado, né? Ou seja, você vai pagar pela fração, pelo tanto que você vai ocupar do veículo, né? Pelo peso cubado, que a gente fala, que é a unidade de medida de transporte daqui do Brasil até o país de destino. Então, para pequenos volumes de carga,
o transporte fracionado, ele é sempre uma boa alternativa, ele é sempre uma alternativa economicamente bastante interessante, né? Então, vocês vão vendo que não só existe o transporte rodoviário, como ele é bastante comum, e a gente tem transporte rodoviário nessas duas modalidades. A gente tem a lotação e o fracionado, isso para os 3 países que compõem o Mercosul, fora o Brasil. Quais são as regras que regem esse transporte? Então, basicamente, tem alguns regulamentos do Mercosul que regem o transporte de mercadorias entre esses países e a operação da transportadora de um país no outro. Então, basicamente, o que essas regras dizem, né? As transportadoras precisam cumprir toda a regra do país onde elas estão instaladas, elas precisam obter um permisso, né? Uma permissão, uma habilitação para trabalhar no país de destino, para operar lá no país de destino, e todos os veículos, isso não só os veículos de carga, até os veículos de passeio também, eles precisam ter um seguro específico, né, de responsabilidade civil, que é o famoso carta verde, tá? Para operar no Mercosul. Então, para atravessar de um país ao outro, mesmo se você for com seu carro de passeio, por exemplo, atravessar para o Uruguai para viajar a passeio, você tem que ter uma carta verde, né? Tem que ter esse seguro específico, senão você não pode atravessar a fronteira com o seu veículo. Tá? E complementando mais um pouco, né, o transporte terrestre, como a gente já falou, ele não envolve só o modal rodoviário, né? A gente tem também o modal ferroviário no transporte terrestre. E o transporte ferroviário também, né, a gente tem a possibilidade de usar esse modal, principalmente no transporte para a Argentina, tá? Existe para o Uruguai já um pouco mais restrito, né? E para o Paraguai eu entendo que não existe essa possibilidade, tá? Então o transporte ferroviário é possível, né? Embora não seja fácil, principalmente nas circunstâncias atuais, tá? Anos atrás, a mesma empresa que operava a malha ferroviária no sul do Brasil operava a malha ferroviária no parte da Argentina. Então era mais fácil fazer o transporte ferroviário até a Argentina. Agora que são empresas diferentes, né, a infraestrutura também nunca foi muito bacana, né? Tem inclusive como que eu posso dizer, uma lenda, né, no meio logístico, que faz algum sentido, né, de que lá atrás, década de 30, década de 40, quando o Brasil e a Argentina estavam construindo essas malhas ferroviárias, o Brasil, por medo de invasão no sul do Brasil, decidiu usar uma bitola nas ferrovias lá no sul do Brasil, diferente da bitola da Argentina e diferente da bitola do resto do Brasil. Então, por isso a gente também tem essa incompatibilidade das bitolas das ferrovias, né? Então, qualquer mercadoria enviada no modal ferroviário para a Argentina, quando chega na fronteira, tem que fazer o transbordo, né? Então você tira essa mercadoria de um vagão aqui do lado brasileiro e tem que carregar a mercadoria em outro vagão lá do lado argentino para seguir viagem. Então nisso tem também um pouco de perda de tempo, né? Já é um modal mais lento, né? Um modal um pouco mais complicado, enfim. Então tem uma série de desvantagens aí, né? Por isso eu pessoalmente
eu acho que o modal ferroviário hoje em dia ele não é atrativo para para essa origem destino, tá? Então, sair do Brasil e ir para a Argentina, por exemplo, eu entendo que o modal ferroviário ele não é competitivo com o modal rodoviário, com o modal marítimo. Os outros dois são nessa circunstância específica melhores do que o ferroviário. Mas tudo que eu estou falando agora, daqui a alguns anos, pode mudar, tá, pessoal? Então, a gente está descrevendo situação de mercado nos dias de hoje, tá? Então, é isso, né? Respondendo essa primeira pergunta, né? A resposta ficou um pouquinho longa, mas eu gosto de ser bastante detalhista, né?